tarde! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. O tema de hoje é dor nas costas e treinamento funcional resistido. Vamos esperando a Prof. Cris chegar. Sejam todos muito bem-vindos. A Prof. Cris deve estar chegando, deve estar entrando. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Marina. Rafael. Produção também aqui, sempre nos dando suporte técnico. Boa tarde, Dai. A Bia nos assiste lá do Canadá. Esse canal já é um canal internacional, né? A Dai, todo mundo aqui. Prof. Ricardo Saldanha. Olha, a Cris Porto Faria entrou, minha prima querida, quanto tempo? Kaique, família Treino em Foco chegando, Pablini. Cadê a Prof. Cristina, que não chega? Eu acho que ela já se afogou no vinho, né? Boa tarde, Kaique. Muito bem. Hoje, Vanessa, bem-vinda. Hoje a gente vai falar, então, sobre treinamento resistido e dor nas costas. Quem nunca sentiu dor nas costas? Professora Cristina chegou, muito bem. Família Treino em Foco sempre junto, né? Vamos lá, estamos aguardando. Aê! Tchim-tchim! Vamos combinar, ó. Olha aqui. Olha aqui. Mas olha que coisa mais linda essas taças. Nosso primeiro patrocinador do canal Efi com Vinho, tá? Essas taças foram carinhosamente elaboradas pela Pablini, tá? Ela tem uma produtora desse tipo de material que, se vocês curtiram as taças do Efi com Vinho, vocês podem adquirir esses materiais pela Arte Finale Criações, tá? A gente vai deixar depois, a gente vai colocar depois aqui na descrição, né, o arroba da Pablini, e logo teremos lojinha Produtos Efi com Vinho para todo mundo tomar um vinho no final de tarde e falar de ciência com a nossa tacinha querida. O Gilvan chegando, o Caios, a Silvana, a família Treino em Foco sempre com a gente, Cris. Que gente mais querida. Que beleza, mas a gente tem mais novidades. Isso aqui é família grande, hein? Família enorme, família querida, família que pega junto. Cris, qual é a grande novidade da semana do canal Efi com Vinho? Tô nervosa. Conta para todo mundo. O que aconteceu essa semana no Efi com Vinho? Essa semana, assim, foi uma semana de muitas emoções em vários sentidos. Mas a emoção maior foi poder convidar o professor Ricardo Saldanha para fazer parte da equipe Efi com Vinho. Então, a gente gostaria de dizer para vocês que nós temos mais um componente nesse grupo maravilhoso, que é composto por mim e pela professora Adriana Torrigo, a bruxa da vassoura. Professor Ricardo Saldanha, que deve estar por aí. Professor Ricardo Saldanha está aí com a gente, deixando os comentários ali, ele já está aqui nos assistindo. E logo vocês vão conhecer o malvado favorito, exatamente, né? O grupo da malvado favorito. Aqui é assim, tá? É todo mundo do mal ou do bem, tá? Ó, tá aí o professor Ricardo, né? Gente, a gente tá muito feliz de ter aumentado o canal Efi com Vinho. O professor Ricardo Saldanha, ele é doutor, tá? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele veio para agregar esse canal. Ele tem certificação Isaac, uma penca de artigo publicado. O cara é pica das galáxias, tá? E não podia ser diferente. Para estar aqui no Efi com Vinho, não podia ser diferente, tá? E a gente vai agregar muito com o professor Ricardo Saldanha. Mandem sugestões, tá? Para temas de pautas, de coisas que vocês querem saber. Gente, vai vir muita novidade nesse canal pela frente. Vocês vão ver, vocês vão começar a assistir. Nem diz. Vamos aos poucos. Não, a gente vai contando aos poucos, tá? Isso, aos poucos.
Pessoal, tem uma coisa legal antes da gente começar a falar do tema em si, né? É que assim, ó, a gente, a partir da próxima live, vai ser tudo. A gente vai começar sempre pelo canal EFI com Vinho, tá? Então, vocês podem sempre acessar pelo @EFI com Vinho as lives, não vai mais precisar ser. Não vai precisar ser. No nosso privado. Meu ou pelo da Cris, né? Sempre, se vocês entrarem na live pelo @EFI com Vinho, vocês vão nos encontrar, tá? Semana que vem, a gente... Bom, no final da live a gente conta o que vai ter semana que vem, tá? Mas nós estamos aqui ligada na dor nas costas da galera, tá? Eu sou a rainha da dor nas costas. Aliás, vocês sabem que eu sou a rainha da desgraça, tá? A pessoa se quebra, a pessoa anda de ambulância com aluno, a pessoa vai dar aula com a bolsa de água quente pendurada nas costas. No intervalo, a pessoa pede para os pimpolhos descer lá e botar a bolsa de água quente no micro. É assim, tá? Tipo assim, tudo que pode dar errado, dará. Eu sou uma enciclopédia de lesão, eu sou uma enciclopédia de biomecânica e é assim que tem que ser, tá? Tipo, a professora, ela tem que viver a realidade das disciplinas que ela trabalha. Então, hoje nós vamos falar de dor nas costas, tá? Primeira coisa, né, Cris, que a gente precisa fazer para essa gente é definir que hoje a gente vai falar especificamente de... agora o trocadilho ficou infame, mas vai. Tá? Nós vamos falar de dor lombar crônica inespecífica. Tá? Inespecífica, porque, assim, ó, inespecífica no sentido de que esse tipo de dor nas costas, aliás, assim, ó, deixa aí um coraçãozinho para nós quem sente dor nas costas, porque a gente quer ver quantas pessoas sentem dor nas costas aqui nessa nossa live, tá? Vamos, ó os coraçãozinhos brotando ali de gente que sente dor nas costas, né? Depois a gente vai dar o resultado da nossa enquete a esse respeito também. Exatamente, porque vocês deixaram as respostas de vocês e tudo que vocês fazem, o que vocês não nos pedem chorando que a gente não faz sorrindo por vocês, tá? Olha só, gente. Dor lombar crônica inespecífica. Vamos começar. Primeiro, dor lombar crônica, porque não é aquela coisinha assim, ó, de pouco tempo. Dor crônica é aquela que vem vindo, e dói, Assim, ó, eu posso garantir para vocês que a minha dor lombar é crônica, porque eu sinto esta dor desde os meus 17 anos, tá? Então ela é de longo tempo. Por que ela é de longo tempo? Porque, eu tenho 49, tá? Se o negócio começou a doer com 17, então ela só pode ser crônica. Inespecífica. Por que inespecífica? Porque não tem uma causa específica, tá? O que não é, tá? O que não é uma dor lombar inespecífica? Por exemplo... é importante falar. Exato, tá? Uma dor lombar inespecífica, ela não é uma dor causada por infecção. Então, se é infecção, não é dor lombar inespecífica. Não é um tumor, tá? Não é osteoporose, porque daí é específico. Tu tá com dor nas costas porque tu tem osteoporose, tá? Outra coisa, não é por fratura. Professor João Moura, que não tá aqui na nossa live, ô Caios, chega lá pro João e diz assim, ó, o cara da espondilolistese ficou brabo com a gente, nós estamos falando de... Não, ele que vem aqui pra nossa live, tá? Olha só, não é por fratura. E o prof. João Moura, ele tem espondilolistese. Ele teve uma fraturinha ali, né? Tem um escorregamentozinho ali na vértebra dele que eu tô sabendo, né? Então não é dor lombar inespecífica. Ele sabe que ele tem uma espondilolistese. Não é por hérnia de disco. Dor por hérnia de disco ou por prolapso, por protusão discal, não é dor lombar. É específico, é por causa da hérnia de disco, tá? Não é por deformidade, não é por problema estrutural, e aí a gente precisa entender, né, que problemas estruturais, eles não são problemas que a gente possa corrigir com exercício. Aí entra aquela questão do professor... Revertíveis. Ou seja, exatamente. No que é físico. No que é estrutural, Cris, a gente não tem esse poder, né? O que é estrutural é aquela coisa, aceita que dói menos, né? Não vai doer menos, vai continuar doendo, tá? Outra coisa, espondilite anquilosante, não é inespecífico. Síndrome radicular ou síndrome da... Tudo isso, gente, é diagnóstico, então não é dor lombar inespecífica. Tá, então não é tudo isso, mas o que é afinal, Adri? Bom,
A dor lombar inespecífica, ela é caracterizada por dor e desconforto. E aí, assim, ó, ela é abaixo da margem costal, então ela começa embaixo da costela e ela vai terminar acima da prega glútea. Prega glútea, tá? Então vai ali, ó, embaixo, termina embaixo da polpa ali, da bunda, tá, gente? Então ela vem assim, ó, da costela até a bunda. Se irradiar para a perna, não é dor lombar inespecífica. Essas coisas são importantes, galera. Primeiro para assim, ó, para quem não é da área da educação física, começar a tentar entender o porquê da sua dor nas costas, começar a meio que descartar algumas coisas. E para o profissional da área da educação física, para essas pessoas começarem a entender o que pode ser e o que pode não ser para tomar as decisões prescritivas, tá? Então, Adri, não irradia para... Oi? não, termina que daí eu vou complementar com uma observação. Termina. Tá. E ela tem que ser persistente por pelo menos 12 semanas. Gente, a minha, ela é persistente por 32 anos, assim, tá? Então, se isso aí não for crônico, eu não sei mais o que é, tá? Mas assim, ó, se é uma dor que vem se arrastando e ela não tá associada a essas outras causas, dor lombar crônica e inespecífica, tá? O que eu ia dizer, Adri, é o seguinte: todos esses descartes que a Adriana colocou agora são importantes da gente levar em consideração, porque isso deverá ser feito por um profissional competente da área específica, né? Um médico, um fisioterapeuta, né? Aliás, Exatamente. com o uso de exames, de imagens, né? Com diagnóstico, né? Protocolos então, de teste de função, né? Exatamente, é bem importante que esses descartes, né, tenham sido feitos por um profissional. E a partir daí, então, quando se identifica que ela é uma dor lombar inespecífica, aí sim a entrada, né, de recursos específicos da área do exercício físico que possam auxiliar, né, em minimizar essa dor, né? E corroborar também, né, com o equilíbrio corporal, né, com o equilíbrio das dinâmicas e funções musculares, né, com postura, enfim, com qualidade de vida num contexto geral. Adri, a tua imagem tá toda craquelada. Ué? Esse é a minha. Tá quadriculando. Agora, não, agora melhorou. Pode ser que tá. tenha... A produção já tá aqui no meu bico do lado, tá? Se ficar ruim, se não voltar, vocês vão me avisando aí. Não, agora voltou, agora tá ok. Tá. Pode... Então é que assim, ó, eu contratei a internet do Caios, né? Isso é uma piada interna, a família Treino em Foco sabe do que eu tô falando. Por isso que deve estar dando ruim, porque eu fui lá pedir as informações pro Caios, né? Aliás, o Caios tem 2 caras sensacionais para indicar, o da internet e o do correio. Nossa, serviços assim impecáveis, tá? Caios, tamo junto, te amo, é nóis, tá? Olha só, Cris, essa semana a gente colocou uma enquete nas nossas páginas ali, nos nossos perfis. Sim. E no perfil do EFI com Vinho, perguntando assim para a galera que tem dor nas costas e não sabe, e não faz exercício, por que não faz, tá? E olha só, 43% da galera que tem dor nas costas diz que tem medo de piorar. E os outros 57% acham que exercício não adianta. Vem cá, o que a literatura diz sobre isso, né? A gente leu aí um artigo que é do Butevilan, do ano de 2017, e tu tinha ficado de comentar a esse respeito. O que a gente leu aí para falar para o pessoal? Então, pessoal, eles identificaram, né, dentro do estudo, algumas barreiras, né, e alguns facilitadores, né, tanto barreiras para a prática, né, como facilitadores para a prática da atividade física. Então, o que eles encontraram como barreiras, né? Barreiras físicas, das quais eles identificam, né? Então, barreiras físicas, a primeira barreira física que é bem importante e que foi uma das mais consideradas, né? Foi a intensidade da dor, né? E aí isso corrobora com a questão do medo, né? Então, essas pessoas que colocaram aí pra gente que não fazem por conta do medo da dor, isso é um aspecto. Depois o medo a gente vai relacionar com outras barreiras, né? Que tem um aspecto interessante também, aspectos psicológicos.
Bom, então, das barreiras físicas, a gente vai identificar que a intensidade da dor, eles apresentaram outras, mas a intensidade da dor foi a mais importante. A obesidade também apareceu, né, como uma das barreiras e outros aspectos. Depois, eles consideraram barreiras psicológicas, né, e aí nas barreiras psicológicas entra uma questão bem interessante, que é a falta de motivação, e a motivação está diretamente relacionada com o seu estado, o seu bem-estar, né? E o seu bem-estar está relacionado à dor e ao medo de sentir dor, né? Então, são aspectos que se completam, né? Bom, outro aspecto que apareceu também bem interessante é quando a pessoa, ela tem a falta de percepção dos benefícios que a atividade física pode trazer. Ou seja, ela não percebe que a prática da atividade física, ela pode minimizar a dor, melhorar a dor e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida para vários aspectos relacionados à saúde, né? Um aspecto bem... Oi. Olha só, a Fausta, que está nos assistindo lá de Portugal, quer dizer, eu acho que a Fausta ainda está no Brasil, ela veio nos visitar, tá? Mas a Fausta estava dizendo aqui, deixa eu só achar o comentário dela. Eita! Aqui, só um pouquinho. Ó, Adri, quem executa exercícios... Ô, produção! Acha a pergunta aqui para mim. Ó, quem executa exercício com a postura errada fica com dores onde não deve, principalmente na coluna. Logo, referem que o exercício não contribuiu para a melhoria. Achei a pergunta, valeu. Aqui é assim, gente. A gente se aperta, a gente chama a produção. E aí, isso é verdade, né, Cris? Porque o que acontece é que se tu não tá bem orientado e vai fazer exercício e depois tu fica todo dolorido no outro dia... É óbvio que o medo vai pegar, né? Com certeza, Adriana. E olha só, esse aspecto do medo relacionado ao exercício que não é bem orientado, né? E aí a gente poderia falar muito sobre isso, né? Apareceu também aqui dentro das percepções, né? Então, a percepção dos benefícios, ela também depois vai estar relacionada com questões que envolvem, por exemplo, os facilitadores, né? Quem é que indica, se foi indicado um profissional competente, né? Se é alguém que se sabe, né? Do trabalho, da seriedade do trabalho, do acompanhamento, né? Então, isso são aspectos bem importantes. E apareceu uma coisa, assim, bem interessante, né? Que são as crenças, né? São aquelas pessoas que são orientadas às vezes, né? Por mídias, né? Por mídias sociais, com profissionais que não são competentes ou pessoas que não são profissionais e que orientam a atividade e que não entendem do que falam e que podem provocar crenças que o indivíduo leva para uma vida inteira, né? Das quais o exercício pode não fazer bem nos casos aqueles em que a gente já citou, né? Que são específicas as dores, né? Então, as crenças podem vir de N situações, né? Agora é assim, ó, é brabo, né, Cris? Porque assim, ó, a literatura... E, gente, esse artigo é um artigo que foi desenvolvido na França, tá? Quer dizer, a gente às vezes fala dos profissionais daqui, que tem muita gente que tá fazendo... Vai lá, que tá fazendo merda no mercado de trabalho e etc, né? Mas, assim, ó, é assustador que o próprio profissional da área da saúde... faça esse tipo de inferência com os seus pacientes, e eu posso dar o meu depoimento pessoal, porque já não foi nenhum nem outro médico que me disse que, mas tu tem problema na lombar, tu não pode andar de bicicleta. O que eu fiz? Eu troquei de médico. Não, gente, assim, ó, tipo, qualquer coisa, menos me impedir de praticar o meu esporte, né? Até que eu fui atrás de um médico triatleta, tá? E esse médico disse, não, negativo, tu vai tomar uma outra, tu vai continuar andando de bicicleta, só que tu vai ter que trocar a tua bicicleta e tu vai fazer um bike fit, tu vai deixar a bicicleta completamente regulada para tua necessidade, para que a ergonomia dela esteja de acordo com o teu corpo. E, gente, foi um investimento pesado? Foi, tá? Mas é a forma como o profissional entende a tua questão e vai fazer as adaptações necessárias para tu continuar desempenhando as atividades que são do teu interesse, né? Então, assim, ó, começou a dizer que não pode fazer exercício, mas baseado em que se o médico não sabe prescrever treino? O médico sabe prescrever remédio.
E a recíproca é verdadeira. A gente não sabe prescrever tratamento, a gente sabe prescrever treino. Então, pega o diagnóstico lá do teu problema de coluna, mas vai para um profissional que entenda de movimento para que ele determine o que é importante naquele momento, né? Até porque, Adriana, a gente sabe que existem linhas, né, de trabalho, né? Então tem profissional. É incrível que a gente que a gente consiga ainda identificar profissionais que trabalham na área da saúde e que tomam, por exemplo, determinados procedimentos, né, que são contra a atividade física, né? Sendo que a gente já tem assim a ciência toda a nosso favor, né? Corroborando e colaborando para mostrar e identificar a importância, né, e a relevância da prática do exercício, né? Exato. Adri, eles também apresentaram algumas barreiras, por exemplo, como barreiras ambientais e ocupacionais, né? O aumento do cansaço foi uma delas, e o cansaço está direcionado, por exemplo, as pessoas relatavam que se elas se cansam nas atividades da vida diária, por exemplo, para carregar coisas do supermercado, carregar as coisas para casa, subir do carro para o apartamento ou do supermercado para o carro, que isso já cansa. Imagina se elas forem submetidas a um programa de treinamento, iriam ficar muito mais cansadas. E olhem Claro, tipo assim, ó, se eu não consigo carregar um balde com água para fazer a faxina na minha casa, tu sua louca, tu ainda quer que eu faça exercício físico na academia? Né? E aí, como é que se passa isso na cabeça desse sujeito, né? Como é que eu vou aguentar uma carga de trabalho, né? Que não entender dele pode ser muito maior do que aquela das atividades da vida diária, né? Outro aspecto importante foi a falta de tempo e a própria satisfação com o exercício, e aí a gente fala muito sobre isso, já falamos em outras lives, né? Do quanto é importante para a aderência do aluno, né? Para a aderência do sujeito à atividade, ele estar fazendo algo que ele goste, né? Então, a importância do profissional identificar que dentro das N possibilidades de trabalho para aquele sujeito com as suas especificidades, eu posso adequar atividades, né, ou tipos de exercício ou práticas alternadas que façam com que ele se sinta mais satisfeito, que façam com que ele tenha maior aderência à prática. E isso foi um aspecto que pegou bastante junto com o medo, né? Mas aí que tá, Cris, a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com uma dieta, né? Eu acho que o Luiz Fernando, nosso nutricionista do coração, tá aqui nos assistindo, né? E talvez ele até possa deixar uma opinião aí para nós. Mas é aquela coisa, eu vou lá no consultório dele e ele vai me dizer o seguinte: tu tem que comer não sei o que, eu não como isso, eu não gosto, não vai rolar. Não, mas tu tem que comer, porque eu tô... Com o exercício é a mesma coisa. Dentro de um rol de possibilidades, por que tu vai fazer a pessoa fazer justo aquela possibilidade que ela não gosta, com um universo de exercícios? Bom, dentro do que tu gosta, por exemplo, eu que sou do ciclismo, né? Talvez eu não possa fazer ciclismo de mountain bike, porque se eu tenho dor lombar inespecífica, eu vou ter muito atrito. Então, para mim, é mais saudável pedalar no asfalto, porque eu não vou ter tanto cisalho nas minhas vértebras, né? Agora, é aquela coisa, é na bicicleta, então eu vou te dar as condições que tu precisa para fazer o que tu gosta, porque daí a tendência de tu não abandonar a prática vai ser muito maior. Né? Então, é muito importante essa questão. Né? E a aderência é um aspecto muito, muito relevante dentro da prática. Por quê? Porque a gente sabe que precisa ter continuidade. Né? O exercício não é um milagre, não é uma pílula que a gente toma e resolve o problema. E eu acho importante que se diga, Cris, que assim, ó, as pessoas elas têm que parar assim, ó, de achar que tem exercício bom e exercício ruim. Não, gente, assim, claro que biomecanicamente tem as bizarrices, tem uma live do João Moura essa semana falando sobre isso, que foi sensacional, né? Que, tipo assim, uma coisa é a bizarrice, tá? Isso é um exercício inadequado, porque não tem propósito biomecânico, cinesiológico, fisiológico nenhum, tá? Mas, assim, tu pega, assim, vamos pegar o exercício pela base, a yoga, o pilates, o basquete, o treinamento funcional, a musculação, a natação, o que for, tá? Assim, ó, não tem o bom e o ruim, tem o adequado para aquela pessoa, naquelas necessidades, com aquela prescrição, com aquela periodização. Naquele momento.
Exatamente, né? Daqui a pouco, atendidas as necessidades, podem ser outros. Ó, o prof. Ricardo Saldanha dizendo ali, né? Aderência e permanência, porque se tu não gosta, tu começa, mas tu não dá continuidade, né? Sim, permanência tem tudo a ver com a continuidade, né? E a gente só consegue observar os efeitos, né? Quais sejam eles, quando a gente tem continuidade, né? E aí, olha aqui. Mas antes de tu fechar, Cris, a gente precisa falar o seguinte, ó. Ele falou da aderência e da permanência, que é que nem o negócio do emagrecimento, a parte estética e etc. O Kaique tá falando da individualidade biológica, mas eu vou além. Meu, olha só. Pensa o seguinte, pensa se eu fosse sedentária, tá? Eu aqui com os 49, na beira dos 50, eu tô bem, né, gente? Fala sério, assim, olha esse cabelo brilhoso, assim, né? Eu tô bem para quase 50, tá? Mas assim, ó, vamos combinar que se eu não tivesse fazendo exercício, eu fosse sedentária, e eu contei para vocês, né, que eu tenho essa dor há 32 anos. Eu vou querer, em 2 meses, que o professor de educação física resolva o meu problema em 2 meses e que, assim, ó, eu passei 32 anos sentindo dor, em 2, 3 meses eu vou querer que essa dor desapareça? Meu, desculpa, tá? Não vai rolar, tá? Mas nem com não vai rolar. É um processo, tu levou 32 anos tendo essa dor, tá? Mas, prof, tu faz exercício, tu ainda sente dor? Óbvio! Só que se eu não fizesse exercício, provavelmente eu já ia cadeirante. Com certeza. Vai, agora tu pode fechar. Ai, Kaique, então, amado, ele disse que eu pareço ter 30. Para fechar essa parte, eles também identificaram os facilitadores, que são bem importantes, né? Assim como existem as barreiras, existem os facilitadores. Então, os facilitadores, eu vou colocar um só de cada um dos tipos, tá? O facilitador relacionado a aspectos socioambientais e ocupacionais, né? É a sensação do autocuidado e sensação do prazer, né? Ou seja, isso é um facilitador, né? A pessoa se sentir cuidada, né? E sentir prazer, né? Em ter a dor minimizada e usufruir dos benefícios, sejam eles quais forem, dentro do programa de prescrição, né? Dentro dos objetivos que foram identificados, né? Os físicos, né? Tem um aspecto físico que seriam dispositivos de suporte na lombar, ou seja, que a pessoa faria com todo colete, com cinto de proteção, com todo o cuidado que poderia se usar, né, em se falando de alguns artifícios, né, e que são muitas vezes subjetivos ou talvez até inadequados, né. Isso que apareceu, né? A gente não pode deixar de dizer que apareceu, né? A pessoa, ela imagina que possa ter algum artifício, né, nesse aspecto de suporte para lombar, né? E depois, o outro artigo que a gente vai trazer vai dar conta da gente poder entender muito melhor essa parte, né? Que são os aspectos físicos. E os aspectos psicológicos, né? A questão da força de vontade, né? Que tem a ver com engajamento, com motivação, que são aspectos que fazem feedback com a dor. Diminui a dor, aumenta o engajamento, aumenta a motivação, aumenta o engajamento e tudo vai subindo, subindo, subindo. E a pessoa, ela consegue dar continuidade e consegue estar permanente na prática, né? Então, isso é bem importante. Adri, diga. Vamos seguir para as preferências? Para as preferências? Acho que sim, tá? Olha só, a gente perguntou pro povo, né? E tu, quando tu tá sentindo dor nas costas, o que tu faz? Aí, assim, ó, a Paty, que tá nos assistindo lá da Alemanha, por exemplo, ela respondeu que ela faz yoga. E várias pessoas responderam que fazem yoga para amenizar a dor nas costas. Muita gente diz que faz alongamento, tem gente que diz que pede ajuda para um massoterapeuta, tem gente que não faz nada. Aliás, tem gente que diz que a gente fica no banquinho esperando passar. Não nos conhece. Tem gente que diz que a gente reclama. Mas é óbvio que eu vou reclamar, tia, tá doendo? Eu vou reclamar, mas eu vou fazer meu exercício, tá? Então, assim, ó, muita gente diz que faz alongamento, que faz yoga, que faz pilates.
E para essas pessoas, olha só, spoiler alert, semana que vem nós vamos falar de yoga e dor lombar. E nós vamos chamar uma prof top para falar disso, sobre o que a yoga ajuda nas dores da cervical, da lombar. Porque, assim, tem gente, por exemplo, que tem medo de fazer aquelas invertidas da yoga. Nós vamos falar, mas isso é semana que vem, tá? Então, assim, para o povo da yoga, semana que vem, yoga e dor lombar. Atenção. Mas olha só, então, o que acontece? A gente foi para a literatura, e aí a literatura tenta entender, dentro dessa pegada, tá, que a gente está fazendo aqui, de tipo assim, bom, o que eu vou recomendar para as pessoas? Eu vou recomendar aquilo que vem atender as necessidades dessas pessoas. E aí eles fizeram na Espanha. Foi na Espanha? Foi, né? Foi na Espanha. Não, desculpa, foi na Suécia, tá? Na Espanha foi o treinamento funcional. Foi na Suécia. Sim, foi, tá aqui, foi na Suécia. Tu não leu, criatura? O funcional foi na Espanha. O funcional foi na Espanha. Esse aqui foi na... Assim, ó, a gente briga ao vivo também, tá? Assim, ó, eles entrevistaram um monte de gente que sente dor nas costas e, assim, eles pegaram o grupo de pessoas que são trabalhadoras, tá? Então, o que eles fizeram? Mulheres trabalhadoras, tá? Eles pegaram e perguntaram, assim, entre os tipos de exercício, e eles davam opções, tá? Entre força, cardio e mindfulness, tá? O que o pessoal prefere é o cardio do tipo HIIT. E aí tu entende que são pessoas que trabalham e que têm N compromissos, então elas preferem isso porque é rápido de fazer, tá? E assim, ó, a preferência sempre linkando ao tema que nós estamos falando hoje. Que não é, que tipo de exercício tu quer fazer? Não. Tu que tem dor nas costas, que tipo de exercício... Né? Exato. Então, assim, a preferência foi cardio. A preferência não é individual. A preferência é fazer em grupo, ou pelo menos com um companheiro. O pessoal não gosta de treinar sozinho, tá? Pelo menos esses entrevistados. Eles preferem em grupo e com supervisão de um profissional de educação física. Gente, tamo grandão, tá? O pessoal tá preferindo treinar com a gente do que treinar por conta. Tipo assim, eu vou ali olhar um exercício na internet e vou tentar fazer. Isso é muito bom. O pessoal tá reconhecendo a importância do profissional de educação física. Aí tem uma outra questão que é muito legal, tá? Eles perguntaram, assim, ó, em termos de incentivo financeiro, né? Ou de incentivo de uma forma geral. O que tu preferiria? Ganhar um voucher para treinar? Tipo assim, ó, o teu empregador paga a academia para ti, por exemplo, tá? O outro preferia ganhar um desconto em roupas, né, em equipamentos de treino e etc. Outro preferia que tu tivesse permissão para tu treinar no horário de expediente. E esse foi o ponto que mais pegou. O pessoal preferiria que a empresa abrisse um espaço para que eles pudessem treinar, né, no horário de trabalho. Durante o horário de trabalho. A outra coisa, assim, que pesa, né, de acordo com a idade, na questão da preferência, é que o pessoal mais jovem e que tem filhos, eles se incomodam um pouco se ele tiver que treinar com muito deslocamento. Porque daí acaba com a logística, né, da história de sair do trabalho, busca filho, daí tu tem que ir treinar lá nos quintos dos infernos, né? Mas a população que é acima dos 40, ou seja, que normalmente os filhos já estão maiores e que não precisam de tanta atenção e etc., esse povo diz que não se importa de se deslocar para ir treinar. Então aí também, gente, é uma coisa interessante, né, da gente entender que a prescrição do exercício, ela tem que também atender às demandas dessas pessoas, inclusive em relação ao tempo, né? E a gente perguntou, fechando esse assunto, para vocês entenderem que essas preferências mudam, porque a nossa galera que respondeu à nossa enquete, vocês estão vendo ali que eles preferem coisas mais ligadas ao wellness, né? Alongamento, pilates, yoga. Há pouco alguém colocou ali no comentário, mas o comentário gira meio rápido, eu não, acho que até que foi a Silvana, né? Que faz liberação com o rolinho, que também é muito legal, né? Mas vocês vejam que o nosso público, pelo menos os seguidores aqui do EFI com Vinho, eles responderam que eles preferem coisas mais amenas, assim, eles não preferem ir para pauleira, né?
Mas a gente está vendo que tem gente que prefere, tá? E a gente viu nesse estudo lá da Suécia que, por serem atividades que demandam menos tempo, eles preferem, se eles puderem fazer isso com o HIIT, fazer. E aí, a gente foi, então, buscar algumas informações. A gente abriu essa série de lives que a gente vai fazer sobre dor nas costas, que, aliás, gente, é assim, ó, para o pessoal da educação física, a gente está com a faca e o queijo na mão, porque tá todo mundo em home office, surtando de dor nas costas. Péssima ergonomia, iluminação ruim, todo tempo olhando para o celular, então a cervical foi para o espaço, daqui a pouco a tua cadeira é péssima, tá? E aí tu tá numa situação ruim, porque às vezes são muitas horas de trabalho na frente do computador, né? Então, assim, ó, o que fazer? Tá? Então, a gente perguntou, olha, nós fizemos um monte de enquete essa semana, tá? Vocês fiquem ligados, tá? Porque a gente precisa saber como é que vocês estão em relação aos temas, até para a gente poder ir direcionando para aquilo que interessa para vocês, tá? A gente perguntou, e aí, claro que as pessoas que responderam são as pessoas que são da área da educação física, a gente supõe, né? Se tu sabe periodizar um treino para quem tem dor nas costas usando treinamento funcional resistido. Tá? E a gente pediu sincerão, tá? A gente não vai falar nome de ninguém aqui, né? A gente vem da ciência, né, gente? A confidencialidade está sempre protegida. Olha só, 71% das pessoas que nos responderam não sabem periodizar um treino para quem tem dor nas costas usando o treinamento funcional resistido, tá? E aí, na literatura, a gente foi ver, por exemplo, o que é a diferença de um treino tradicional de core para um treinamento funcional resistido? Então, olha só, nesses exercícios tradicionais de core, que são, quando eles estão adequados, né? Vamos pensar que a escolha dos exercícios ela vai estar linkada à questão, não é o treinamento funcional para qualquer um, é o treinamento funcional usando exercícios específicos para dor lombar crônica inespecífica. Ele vai agir na musculatura superficial quando a gente escolher exercício de estabilização global, tá? Então, um geralzão. Ou então a gente vai tentar atacar a musculatura mais profunda, né? Daí, tipo, sei lá, multífidos, rotadores, né? Aquela musculatura assim, os paravertebrais, enfim, com um exercício de estabilização local. Pode normalmente usar HIIT, daí o foco vai ser nos exercícios do tronco, né? Junto com a questão da região lombopélvica ali, buscando equilíbrio muscular, propriocepção, controle postural, enfim, né? Mas assim, isso é muito geral dentro do treinamento funcional, tá? Então, a proposta desse artigo, que foi conduzido agora sim, né, por pesquisadores espanhóis, foi uma proposta de treinamento funcional resistido. Só que assim, a gente ouve, né, TRE, né? Opa, parece que é meio que nem o TRP, né? Porque é resistido, né? O TRP é treinamento resistido com pesos, né? Esse aqui é treinamento funcional resistido. Parece que é algo que vai te levar à hipertrofia, mas não é esse o foco. Tá? Não é para agora o foco desse treinamento aqui é a dor nas costas, tá? Eu não tô pensando aqui em, né, em ficar fortinho, né? Eu preciso primeiro que essa pessoa tenha qualidade de vida para depois ela pensar na hipertrofia. O bônus vem depois, tá? A parte estética vem depois. Para que ele possa fazer a parte estética bacana, a valer, o corpo tem que permitir, e ele não pode estar sentindo tanta dor assim, né? Então ele tem que pelo menos aguentar o treino. Então, nesse primeiro momento, é isso. O que está dentro desses exercícios? Não serve, não serve. Só que assim, ó, aqui a gente vai precisar de flexibilidade, a gente vai precisar de amplitude de movimento, né? A gente vai precisar alongar a musculatura, né? O professor João Moura chama isso de flexionamento, né? A gente vai precisar alongar musculaturas que potencialmente podem estar causando essa dor em função dos encurtamentos. E daqui a pouco já era, né, gente? Tipo assim, ó, se essa dor era causada por um encurtamento, talvez num prazo muito pequeno essa pessoa pare de sentir dor. Daqui a pouco, por exemplo, um quadrado lombar. Ô, gente, o músculo do capeta no corpo do ser humano é o diabo, tá? Nossa, eu não tenho outras palavras para me referir. Né? A gente está pensando ali em ilíopsoas, tá? A gente está pensando... a produção está dizendo que está quadriculando.
Tá quadriculando, tá quadriculando. Tá Parou de quadriculando. quadricular? Espera aí que eu tô voltando. Tá quadriculando. Tá, então, vocês escutam pelo menos? Sim. Tá, então assim, não olhem pra minha cara, escutem a minha voz, tá? Se vocês estiverem escutando a minha voz, deixa o coraçãozinho aí pra eu saber que eu posso continuar falando. Tá, então vou continuar falando. Daqui a pouco a imagem volta, tá? Que a minha cara não interessa agora, interessa o conteúdo. Vai. Olha só, muito bem. O foco aqui, gente, é uma perfeita técnica de execução, tá? É qualidade de movimento. Depois, foco na coordenação motora para garantir esta qualidade de movimento. Exercícios resistidos. Aí a gente vai pensar em exercícios resistidos ou com peso livre, né? A gente vai pensar em dumbbell, em kettlebell, né? Em barra, enfim, né? Peso do corpo. Aí tu te dá conta, né? Quando tu vai fazer um exercício com o peso do corpo. Daí eu posso pensar, né, com o TRX, por exemplo, o treinamento suspenso, enfim, ou nos aparelhos da musculação. E aí, assim, ó, não esquecer que é importante multiarticulares, tá? Por quê, gente? Porque quem sente dor nas costas tem que dar conta das atividades de vida diárias. E as atividades de vida diárias, elas não são monoarticulares. Para eu tomar este gole de vinho, tem aqui, ó, ombro, cotovelo, radionar, punho, dedos da mão. Já tem uma cadeia cinética só para tomar uma taça de vinho. Então, assim, ó, é importante tu trabalhar essas questões, tá? Do ponto de vista multiarticular, porque as atividades de vida diárias, que é a maior parte do tempo da tua vida, tá fazendo atividades de vida diárias. Então, é nesse momento que entra a importância de tu não ficar só em exercícios monoarticulares, tá? E outra, cargas simétricas e cargas assimétricas, porque na vida diária, eu tô ali, ó, hoje, por exemplo, antes da live, o que a prof fez? A prof secou o cabelo, né? Tipo, tinha que, né, deixar isso em mínimas condições, senão vocês vão achar que isso aqui era o espetáculo da Maria Bethânia, né? Então, o que eu fiz? Eu sequei o meu cabelo lá, passei uma escovinha rotatória ali, é um lado só, eu não tô segurando a escova rotatória com as duas mãos. Eu vou. Produção essa semana fez brigadeiro, né? Porque a gente tá falando pro Brasil e pro mundo. Aqui a gente chama de negrinho. Se bem que eu acho que, né, pode ser afrodescendente de tamanho pequeno, né? Tipo, pra gente ser politicamente correta, né? A produção, ela não fez assim para mexer a panela. Mexe com um lado só. Então, é importante que os exercícios sejam com cargas assimétricas. Às vezes eu carrego mochila, mas às vezes eu carrego a bolsa. E a bolsa, né, você ia vir de bruxinha. Sim, gente, passava sora também, né? Tipo assim, a mão assim em cima, sabe? E por aí vai. As nossas atividades de vida diárias, elas são assimétricas. Então, como que um treinamento funcional não vai ser assimétrico? Então, essa parte é muito legal, sabe? Desse tipo de treinamento. Porque é um treinamento que eu diria meio que Nelson Rodrigues, tipo, a vida como ela é, tá? Então, esses são os exercícios. E aí, Cris, eu acho que tu, que é professora de teoria do treinamento esportivo, tu podia explicar para esse pessoal que diz que não sabe periodizar, o que é importante nessa periodização? Como é que tu periodiza esse treino, né? Porque afinal o pessoal tá aqui para saber periodizar, né? Então, Adri, o que eles fizeram aqui com o treinamento funcional, né? Eles dividiram em mesociclos, tá? Praticamente foram 3 mesociclos. Então, um primeiro mesociclo, eles trabalharam aí a aprendizagem motora, e aí trabalharam em forma de circuito, 20 repetições sem intervalo. Então, um trabalho que, de maneira geral, dá pra gente dizer que ele tem maior volume e menos intensidade. Justamente. Quantas semanas isso, Cris? Isso aqui de 1 a 3 semanas, tá? Então, um trabalho para aprendizagem, né, do movimento, visando aí maior volume e menor intensidade, tá? Até por isso não tem intervalo. Depois, o segundo mesociclo, a orientação
foi mais ou menos de 4 a 7 semanas para trabalhar o controle isométrico e analítico. E aí trabalharam, então, o que eles orientaram? Trabalhar com cargas simétricas, aqui ainda cargas simétricas, então a carga assimétrica só vai começar a ser computada depois que ele já tiver um controle simétrico, que seria no terceiro mesociclo. Então, cargas simétricas, ainda circuito, mas diminuiu um pouquinho o número de exercícios. Então, no primeiro do controle de aprendizagem do movimento, circuito com 11 exercícios. No segundo, de controle isométrico e analítico, então, diminuiu um pouquinho o número de exercícios, né? E aí, aumentou um pouquinho o número de passagens, então, de 2 a 3 passagens aí no circuito, mais ou menos 15 repetições. Então, diminuiu o número de repetições, né? Para poder começar a aumentar um pouquinho a intensidade, diminuindo o volume, aumentando um pouquinho a intensidade. Aí já a necessidade de colocar um pequeno intervalo. Então, com eles aqui na sugestão da metodologia, foi 30 segundos de intervalo. E aí, passando por um terceiro mesociclo, né? Onde eles orientaram aí de 8 a 12 semanas, tá? E aí eles consideraram isso como um controle isométrico analítico e de cadeia integrada, tá? E aí, então, cargas simétricas e assimétricas. Então, agora, quando aumentou um pouco a intensidade, mais a intensidade, no terceiro mesociclo, onde a gente observa que a intensidade realmente está mais aumentada, que eles já têm esse controle simétrico, introduzir as cargas que a Adriana estava colocando há pouco, né? Porque a gente precisa ter essa boa performance, vamos dizer assim, de equilíbrio motor para aguentar as assimetrias, né? Então, 11 exercícios, aí, então, aumentou um pouquinho o número de exercícios, mas diminuiu aí a começar com o trabalho intervalado. Então, de séries de 12 exercícios, 3 séries de 12 exercícios, e mantiveram um intervalo de 30 segundos, tá? Então, vocês observem que dentro da proposta, né, da periodização, eles começaram com mais volume, foram por um trabalho de equilíbrio anatômico e entraram nos trabalhos assimétricos com carga maior. Então, começou com mais volume e menos intensidade, há necessidade de aumentar a intensidade, mas ainda assim com um trabalho simétrico, cargas, vamos dizer assim, moderadas, e aí carga maior no terceiro mesociclo e assimétricas, e aí uma necessidade de intervalo porque a intensidade aumentou. Tu poderia dizer pra gente, Adri, dentro desses mesociclos aí, o treinamento funcional ele foi dividido em algumas partes, né? Uhum. Tá, assim, eu vou explicar mais ou menos os exercícios que eles usaram, mas tem 2 perguntas que eu peguei aqui enquanto tu estava explicando que eu acho que vale a pena responder. A Maria perguntou se o treinamento para idoso muda. Na verdade, esse treinamento é um treinamento que é personalizado, porque cada um tem uma dor que vem de uma necessidade específica. Então, isso aqui não é coletivo, isso daqui é individual. Então, não é que vai mudar para o idoso, vai mudar para cada pessoa. Porque aqui a gente está num princípio de especificidade, né? E numa sequência de carga progressiva, como vocês perceberam pelo que a Cris acabou de explicar. Então, não é porque a pessoa é idosa, é porque cada dor nas costas vem de uma origem diferente quando ela é inespecífica. Então, cabe a ti fazer testes de função muscular, né? Oi. Cabe fazer testes... Eu estou olhando aqui a pergunta depois do Gilvan, né? Essa era a segunda pergunta. Assim, Gilvan, a gente está pensando nesse treino todo como se ele fosse um macrociclo, tá? Cada um dos 3 períodos, dos estágios, com mesociclos, e as semanas de exercício, que daí elas podem ser fracionadas em treino A, B e C, né? Tu não precisa trabalhar tudo no mesmo dia, né? Daí vai depender de como tu vai montar esses exercícios. Isso seriam os microciclos. A pergunta dele, na verdade, foi assim, ó, são mesos que variam em número de microciclos. Tem mesos que são maiores e tem mesos que são menores. Por exemplo, o primeiro meso,
é um meso de 1 a 3 semanas. Na verdade, 3 semanas. O total do treinamento aqui foi de 24 semanas, né, Adriana? O total do macro ciclo planejado, se eu não me engano. Isso. Né? Então, as divisões que eles fizeram, né, foi por conteúdo. E aí, cada conteúdo que foi desenvolvido, aprendizagem motora, o controle isométrico analítico, controle isométrico analítico de cadeias integradas, que é o trabalho que começou com as assimetrias, foram desenvolvidos dentro desse número de semanas, de 1 a 3 o primeiro, de 4 a 7 o segundo e de 8 a 12 o terceiro. Exato. E aí tu tinha me pedido para falar dos exercícios, né? Então, nesse Sim. primeiro mesociclo, a gente está pensando aqui em cocontração isométrica voluntária submáxima. Não é nem máxima, é submáxima, tá? E aí, o que eles propuseram como exercícios, tá? Que foi a intervenção que eles testaram. O perdigueiro, tá? E se alguém não entendeu o que é algum exercício, né? Põe aí o comentário pra gente, que a gente responde de boas, né? Um perdigueiro, um Superman. Aí, para o pessoal da yoga, vai entender uma Navasana, que é a pose do barco, que é para reforço de parede abdominal. Exercícios feitos em posição sentada, em posição em pé, né? Então, eles têm todo um roteiro. Esse artigo tá tribom, gente. Se vocês quiserem esses artigos, peçam pra gente por direct, que a gente manda super de boas. E a gente manda os nossos roteiros aqui, os nossos mapas conceituais, que em breve a gente vai ensinar vocês a fazer lá no YouTube. Tô quase gravando o vídeo já. Isso é importante, Adriana. Oi? Agora eu te perdi. Voltou. Isso é importante. A gente tinha combinado de dizer para o pessoal que todos que quiserem os artigos, a gente manda aí pelos directs. Manda por direct. A gente manda por e-mail. E daí, quando vocês puserem, tá, lá no nosso direct, já põe um e-mail de vocês e diz assim, ó, live da dor nas costas, que a gente já sabe o que é e já manda para vocês, tá? Buenas, esse é o primeiro mesociclo. O segundo mesociclo, gente, ele é chamado pelos autores de lordose neutra, ou seja, não exacerbar e nem retificar a curvatura de lordose. O professor de educação física tem que controlar muito bem o posicionamento do seu cliente / aluno, né, no sentido de garantir uma postura de lordose neutra, que é a postura mais saudável para a coluna. E aí, todos esses exercícios, eles têm foco na respiração bem feita e na ativação do transverso do abdômen e dos multífidos, que são músculos que são bastante estabilizadores da coluna, tá? Nesses de lordose neutra, eles propuseram abdominal supra, tá? E abdominal supra só tirando as escápulas do chão, né? A gente não tá pensando no curl up, porque é muito difícil para essas pessoas. Normalmente elas têm pouca força abdominal. Então ainda não é o momento de botar um exercício tão difícil, né? Exercícios de extensão lombar. E olha só, é extensão lombar, não é hiperextensão. Porque a gente não quer exacerbar a curva de lordose. É lordose neutra, tá? Depois, prancha lateral, ponte sobre os cotovelos, né? Agachamentos, afundo. Mas o pessoal pode agachar, pode fazer afundo? Pode, mas o professor ele tem que ver se essa pessoa tem condições de não ter tilt de pelve nesse movimento, né? Então, ele vai controlar a profundidade desse agachamento pelo não ter tilt de pelve. A pelve tem que estar em neutro fazendo esse agachamento. Então, é importante o professor de educação física na butuca do aluno ali para garantir uma boa postura. O terceiro estágio, eles estão chamando de estabilização dinâmica. Oi? No controle da postura e execução dos exercícios. Olha só. No terceiro, Cris, avião unilateral com kettlebell ou com dumbbell, né? Com halteres, enfim. Uhum. Daí, para quem é da yoga, vai saber a pose do Guerreiro 3, tá? Que é muito parecido com o avião. O afundo, de novo, vai aparecer. Eles usaram remada no TRX, eles usaram supino no TRX. Para usar, lembra que eu tinha falado lá da importância de usar peso de corpo, essas coisas assim. Agachamento sumô também, que é um agachamento de menor complexidade, né? Então, esses exercícios todos foram propostos.
Meu, a gente tá com pouco tempo, Acho que a então gente pode passa para os resultados. Vamos para os resultados que são importantes, né? Funcionou, afinal, esse troço todo aí, que os caras periodizaram tudo isso, pensaram, e aí, o que deu de resultado, Cris? Mas funcionou super bem, Adriano. O menor resultado em termos de percentual, né, foi o resultado da melhora significativa da aptidão física, né? O que eles encontraram 10%, mas todos os outros resultados, por exemplo, a dor teve melhora de 42%, a vitalidade em 31%, e aí eles usaram aí alguns recursos que a gente não vai entrar no mérito agora, de escalas, né, de percepção de dor, que são bem específicas, né, inclusive da área da fisiatria e da fisioterapia, né. Na escala do componente físico, né, de como a pessoa se percebia, 15%, né. Eles usaram também uma escala visual analógica do indivíduo se marcar, né, identificar nessa tabela o quanto que ele tinha, quanto que ele percebia, né, do índice de dor. Então, essa foi uma das que teve um resultado bem significativo, né, bem foi muito top. importante. Porque 62, olha só, né, Cris, 62%. Nesse aspecto, considerado super bom, é 30%. Quanto que eles tiveram no artigo? 62%. Meu, é muita coisa. Exatamente. Não tenha medo de fazer, se for bem prescrito. Sim. Depois eles usaram um índice de incapacidade, né? Ou seja, esse índice de incapacidade também foi top, porque eles identificaram uma melhora de 61,3% nesse índice de capacidade, que é um índice onde se mede a capacidade dos sujeitos, basicamente, para as atividades da vida diária. Um aspecto importantíssimo também foi no equilíbrio, né? Então, o equilíbrio melhorou 58%. No agachamento e na flexão abdominal. Na flexão abdominal, 83%. Muita coisa. Tchê, não tem que ter medo de fazer. O agachamento, junto com aquela escala do componente físico, que tem a ver com a aptidão física, foram os índices que deram menores. O agachamento deu 22%. O teste de resistência de costas também foi bem importante, né? Foi 67%. Uhum. E na ponte lateral, que foi um dos exercícios que eles usaram como o de resistência de costas, 56%. Então, resultados, assim, bem importantes. Muito Tem um bom. aspecto que eles colocam no artigo aqui, que vale a pena a gente... Pode ir colocando algumas questões aí, Adri, que eu vou só abrir aqui o artigo para ler direto do artigo, que eu acho que é bem interessante a gente colocar isso, que tem a ver com os resultados, Tia, né? Olha só, nós temos 3 minutos, procura rápido esse troço aí, Tia. Eles identificaram, deixa eu ver aqui na tradução, que a principal contribuição oferecida pelo estudo é a inclusão de uma etapa final que representa, né, o aumento da intensidade do trabalho na área central e na complexidade motora para o controle do movimento. E isso é obtido limitando a base de suporte e movimentos e assimetrias na carga, né? Ou seja, lá naquele terceiro mesociclo, onde a intensidade aumentou, os sujeitos já tinham condições de trabalhar com bases, né, com bases mais instáveis, né, e com movimentos assimétricos, né? E que isso é bem possível com alguém que tem dor lombar. Buenas. Adriana, olha só. Recados finais. Olha só, se tu aí que tá me olhando agora, tu não tá nos seguindo o Educação Física com Vinho lá no YouTube, nós vamos brigar, tá? Então, olha só. Não vai conseguir assistir a live. Olha só, porque daqui a pouco a gente vai começar, porque agora sim, ó, é a Cris, é o Ricardo Saldanha. Ô, Ricardo Saldanha, o que tu tá fazendo que tu não tá botando comentário aqui? Bota coraçãozinho aí, Ricardo Saldanha. Faz favor, tá? Assim, ó, vai lá no YouTube, essas lives vão ficar lá. Agora sim, ó, tu tem que te inscrever, clicar no sininho, compartilhar, mandar pros teus amigos, bota lá no Facebook,
aquela tua vizinha chata que tem dor nas costas, sabe? Olha só o que vem pela frente. Semana que vem, a Fernanda vai estar aqui, Maciera, do Basti Yoga, vai estar falando aqui com a gente. Ó, 28 segundos. Depois a Dani Gato falando de dor nas costas em triatleta, em alto rendimento, gente. Não perde, te inscreve, fica com a gente. Super obrigada por estar aqui com a gente hoje. 15 segundos, só dá para mandar beijo, gente. Beijo, valeu muito pela companhia. Acabou o vinho, acabou a live. Obrigada pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,